Terapia na radiestesia. Como vemos, como podemos trabalhar isso em termos de terapia, de tratamentos? Muito bem. Vamos dizer que você tem uma dor crônica que remédio nenhum não deu mais jeito. Através do imã, nós podemos colocar num ponto, né? Vamos dizer, uma dor na articulação. Podemos deixá-la por X minutos no corpo para fazer este tratamento. Dependendo da intensidade da dor, né? Podemos potencializar, né? Com mais um imã. E perguntamos ao pêndulo quanto tempo terá de ficar neste ponto como tratamento. Ele vai dizer 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Quanto tempo também de tratamento, né? Dias, semanas, meses. Cada caso é um caso, tá? Duas coisas interessantes, por sinal. Vamos dizer que, por alguma razão, você entrou numa casa e começou a tocar em alguns objetos, alguns móveis, alguma planta, jardim, e você não sabe se ali teve algum trabalho de feitiçaria contra o dono da casa, né? Ou se materializou alguma coisa, né, naquela parte do terreno da casa. Aí você sai, isso já aconteceu, né? A pessoa sai com uma dor horrível no braço e toma remédio, não consegue, faz às vezes fisioterapia, não consegue, cromoterapia, não consegue tirar dor. Na imoterapia ou terapia magnética ou magnético-terapia, né? Trabalhamos de uma outra forma. Vamos dizer, o braço que está super dolorido, nós viemos, raspamos e jogamos fora 7 vezes, 13 vezes, 21 vezes, vai depender do problema da pessoa, tá? Podemos também, a energia que tem chakras secundários aqui, trabalhar no sentido horário e vir limpando e sempre jogando fora. Num caso que aconteceu, que eu fiquei sabendo, a pessoa fez isso, segundo ela, foi fazer uma limpeza espiritual na casa de uma pessoa e meteu a mão no lugar onde tinha uma feitiçaria ali e saiu dali com uma dor no braço terrível. E que fez de tudo e só resolveu com a terapia. Não somente com a terapia do imã, mas outras enfermidades, né? Como dor na articulação, reumatismo, lombalgia, outras situações que precisa trabalhar com a imoterapia. Tá? Evidentemente, existem casos que a pessoa precisa ficar direto com o imã como tratamento, 24 horas seguidas, 48 horas, onde entra, tá,
pedaços de imã em folha, aqueles realmente de colocar na geladeira. Então pode limpar, que eu não limpei aqui só para dizer que eu tirei de imã de geladeira, né? Mas pode lavar, limpar, e a parte magnética colocar onde estiver dolorida, né? Envolve com esparadrapo ou envolve com uma atadura, enfim, passa no ponto dolorido, onde estiver dolorido, né? Se for os 2 pontos, é colocado no ombro da pessoa, e o pêndulo vai dizer quanto tempo ficar com essa terapia direta no corpo, né? Então, nós temos aí mais um trabalho da radiestesia sendo trabalhado.